Prezadas alunas e alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação CNC, aula 5, Sistema de Coordenadas Incrementais. Então, a aula passada nós vimos o primeiro sistema de coordenada, né, que é o sistema de coordenada absoluto. Hoje nós vamos ver o incremental. Na nossa disciplina, nós vamos dar preferência a usar o sistema de coordenadas absolutas. Mas é importante que vocês conheçam, que mais adiante, se vocês forem trabalhar com esse tipo de programação, vocês têm a obrigação de conhecer os dois sistemas, né? Então vamos ver aqui, né? Muito bem. Então a primeira coisa é que o código para o sistema de coordenadas incremental é o G91, né? Relembrando aqui, G90 sistema de coordenada absoluta, G91 sistema de coordenada incremental. Aqui vale já uma observação muito importante. Quando você colocar G91 na sua programação e você for trabalhar com X e Z, você já está no sistema de coordenadas incremental. Acontece que existe uma particularidade que é, você estando no G90, o sistema de coordenadas absolutas, você pode botar alguns pontos, tá certo? Como sendo incremental. Basta que para isso você use, em vez de usar X e Z, você use U e W. Então, mesmo você estando em G90, um sistema de coordenadas absoluta, na hora que você coloca U e coloca W, o computador entende que você está querendo fazer uma programação incremental. Tá? Então, coloquei aqui as duas colunas, nós vamos aqui preencher, ver como é que a gente trabalha com isso, e já coloquei aqui. Se eu estiver em G91, eu trabalho com X e Z e aqui vai ser incremental. Se eu estiver em G90, eu vou trabalhar em U e W e aqui vai ser incremental, ok? Vamos ver lá o nosso desenho. O nosso desenho é o mesmo desenho da aula passada, né? Não mudei nada, até para a gente ver como é que funciona as diferenças que a gente vai ver na nossa tabela, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa importante aqui é o quê? Vamos começar aqui do nosso ponto 1, né? Vamos chamar aqui a nossa tabela para vocês verem como eu organizei aqui, né? Muito bem. Então, para que a gente trabalhe no sistema incremental, é necessário que você conheça o ponto que você está e o ponto para onde você quer ir, né? Nem sempre isso é muito claro, tá? Muito bem. Então, a gente vai sempre utilizar alguma coisa tipo de, aonde eu estou, e para onde é que eu quero ir. É isso aqui que a gente vai tentar fazer, ok? Então, aqui eu vou botar, ó, eu estou no ponto 1, quero ir para o ponto 2. Está aqui, ó, estou no ponto 1, quero ir para o ponto 2. Eu estou no ponto 2, quero ir para o ponto 3. Eu estou no ponto 3, quero ir para o ponto 4. E estou no ponto 4, quero ir para o ponto 5. E assim por diante, de 5 para 6, de 6 para 7 e de 7 para 8. Então, assim vai funcionar o nosso sistema, tá? Então, muito bem. Como eu estou começando do ponto 1, eu estou aqui desse ponto 1. Esse ponto 1 a gente já viu, nosso G54 está aqui, é o nosso zero peça. E no centro aqui do zero peça, no centro da peça e na face da peça, né, você já sabe que aquele ponto é o ponto de coordenada x0, z0, né, no G90, tá? Muito bem. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos querer começar a fazer os nossos incrementos, né? Então, eu estou aqui de 1 para 2. Eu estou nesse ponto aqui, então vou analisar o quê? Primeiro vou analisar o diâmetro. Qual é o diâmetro de 1? O diâmetro de 1 é 0. Ele está no início do sistema de coordenadas do nosso G54, o ponto 0 do nosso G54. Tanto x, né? A função posição x e a função posição z. Então aqui é x0, z0. E a pergunta é, eu estou nesse ponto e quero ir para o ponto 2, de
ponto 1 para ponto 2. Então vamos analisar. Do ponto 1 eu tenho um diâmetro 0, vou para o ponto 2, onde o diâmetro está aqui, a cota é colocada de 20 milímetros. Então o meu incremento foi de 20. Né? Então está resolvido. Aí agora eu vou perguntar em relação ao meu eixo Z, né, qual é a variação, segundo Z, do ponto 1 para o ponto 2. Ora, aqui eu não tenho variação nenhuma segundo Z, nem para a esquerda, nem para a direita. A coordenada desse ponto aqui, que o Z é 0, aqui do ponto 2 vai ser 0. Então, do ponto 1 para o ponto 2, segundo Z, não existe variação. Então, o meu Z vai ser igual a 0. A variação, o incremento vai ser igual a 0. Né? Então, vamos começar aqui a colocar a nossa tabela aqui, a preencher nossa tabela, né? Então, relembrando aqui, diâmetro, sair de 0 foi para 20. Então, aqui o meu x vai ser igual a 20. Né? Aqui, x igual a 20. E o z, a gente já viu, sair de 0 e continuei em 0. Então, o meu z aqui vai ser igual a 0. Colocado. Muito bem. Vamos ver agora aqui o nosso ponto. Estou no ponto 2 e vou para o ponto 3. Agora existe uma particularidade do sistema incremental. No sistema absoluto, o ponto de partida vai ser sempre o zero peça. Eu nunca vou mudar o zero peça, no absoluto. No incremental, o ponto de partida é sempre o último ponto para onde você se deslocou. Então, por exemplo, se a minha referência é essa aqui, como eu vim para o ponto 2, a minha referência agora é o ponto 2. O ponto 2 é que eu vou dizer que aqui as minhas coordenadas x será 0 e z será 0. É o novo ponto de partida. Eu esqueço, no incremental, eu esqueço o G54 e vou usar sempre o último ponto para onde eu fui. Então, vamos lá. Eu estou agora, a minha referência aqui é o ponto 2, né? E aí eu vou fazer a pergunta. No diâmetro, o diâmetro do ponto 2, qual a variação do diâmetro do ponto 2 para o diâmetro do ponto 3? Ora, no ponto 2 eu tenho um diâmetro de 20. No ponto 3 eu tenho um diâmetro de 40. Então a minha variação foi de 20. Tá? Muito bem. A outra pergunta, qual a minha variação, qual o meu incremento do ponto 2 para o ponto 3 segundo o eixo Z? Ora, a diferença desse ponto para esse é de 10 milímetros. Eu estou à esquerda, né? Esse incremento é à esquerda, então ele vai ser negativo. Então aqui, repetindo, a minha variação de x é 20 e a minha variação de z é menos 10. Vamos lá para a nossa tabela. Então aqui, ó, x (20) z menos 10. Muito bem. Vamos continuar, né? Agora eu vou pegar aqui, ó. O que eu vou fazer? Novamente, se a minha referência agora, eu estou querendo ir do ponto 3 para o ponto 4. Então, a minha referência não é mais essa. A minha referência é aqui nesse ponto. Vou vir para cá. Aí a pergunta que eu vou fazer aqui, né? Segundo diâmetro, né? No ponto 3, o meu diâmetro é de 40. No ponto 4, o diâmetro também é de 40. Então, não houve incremento no diâmetro. Então, o meu incremento, né, no x, no caso, é 0. Não existe incremento. Eu começo com 40 e termino com 40. Tá? Então, aqui o x vai ser 0 e o z. Eu começo aqui e quando eu chegar aqui nesse ponto final, eu tenho o quê? Eu tenho 90. Eu não estou levando em consideração o 10. O 10 é isso aqui, ó. A minha nova referência é o ponto
3. Então, eu vou pegar a distância de 3 para 4. A distância é 90. Eu estou, mais uma vez, à esquerda. Se eu estou à esquerda da referência, vai ser menos 90 o valor de Z. Vamos lá para a nossa tabela. Muito bem. Então, vamos ver aqui. No caso, o X foi 0, né? E o Z foi menos 90. Pronto. Resolvido. Vamos agora do ponto 4. Aqui no ponto 4. Se eu estou no ponto 4, a minha referência aqui agora é o ponto 4. E eu vou querer ir do ponto 4 para o ponto 5. Né? Então, vamos lá. Mesma pergunta. Qual é a variação no diâmetro do ponto 4 para o ponto 5? No ponto 4, meu diâmetro é 40. No ponto 5, meu diâmetro é 60. Então, a minha variação foi de 20. Né? Muito bem. E a outra pergunta é, segundo Z, qual a minha variação, né, o meu incremento do ponto 4 para o ponto 5? Olha, está aqui, ó, 10. Novamente está à esquerda. Então, eu vou ter menos 10. Né? Vamos para a nossa tabela. Aqui é a nossa tabela. Então, aqui o valor foi 20. E aqui o valor foi menos 10. Muito bem. Vamos agora do ponto 5 para o ponto 6. Então, está aqui, ó. Vou aqui, a minha referência agora é o ponto 5. Né? Aqui a minha referência. Muito bem. Então, vamos lá. Diâmetro no ponto 5, 60. Diâmetro no ponto 6, 60. Incremento, 0. Não incrementei nada. Eu saí com 60 e terminei com 60. Aí agora, segundo Z, a distância desse ponto para esse ponto aqui, está aqui. A cota aqui, ó, 30. Ele está à esquerda do ponto de referência, então vai ser menos 30, né? Então, vamos colocar aqui a nossa tabela. Temos aqui, ó, 0 e menos 30. Muito bem. Vamos agora do ponto 6 para o ponto 7, né? Então, de novo, ó, minha referência agora é essa aqui, né? A referência agora é o último ponto, ponto 6. Então, a pergunta é, segundo o diâmetro, qual é o incremento do ponto 6 para o ponto 7? Eu tinha aqui 60 milímetros e aqui tenho 100 milímetros. Então, o meu incremento foi de 40. Né? E segundo Z, eu tenho o quê? Nesse ponto aqui, né, eu tenho a distância desse ponto para esse é de 20. Né? Então, eu vou ter aqui, né, 40, o X vai ser 40, né, um aumento de 40, de 60 para 100, e o Z vai ser menos 20, né? Vamos ler, vamos lá. Vamos colocar aqui, X 40, Z menos 20. Muito bem. Vamos ver agora do ponto 7 para o ponto 8, né? Muito bem. A referência agora é o ponto 7, né? O ponto 7 está aqui, o ponto 8 está aqui. Então, novamente, a mesma pergunta. Existe incremento no diâmetro de 7 para 8
Não, o diâmetro é o mesmo, é 100. Então não existe incremento, então o nosso x vai ser igual a zero. Tá? E a pergunta seguinte é: existe incremento do ponto 7 para o ponto 8 segundo o eixo z? E a resposta é 40. Como eu estou novamente à esquerda da posição de referência, então vai ser menos 40. Então aqui, x0, z menos 40. Vamos colocar na nossa tabela. x0, z menos 40. Muito bem. E assim completamos a nossa tabela, né? E vamos encerrar a nossa aula por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.